Nasceu em 10 de janeiro de 1971, em Angola, na província de Luís, município de Damba, numa família humilde. Começou a destacar-se na música na juventude quando ainda era dirigente de um coral da EIERA. Foi também naquele tempo que o Senhor o chamava para servir na seara. Foi neste período de sua vida em que viveu experiências únicas com Deus, tal como ouvir a voz de Deus audível e também perceber os cantos dos pássaros. Nas décadas de 90, pastor Jeremias Vova começou a colaborar como pastor adjunto da igreja CERA, CERA. Havia vários pastores, mas depois cada um seguiu seu caminho. Mas o pastor Jeremias Matondo Vova permaneceu na CERA por mais de 10 anos. Em 2007, pastor Jeremias Matondo Vova, ainda pastor adjunto da CERA, deu seu primeiro passo na rádio. Foi na Rádio Despertar, no programa de domingo chamado Domingo Dominical. Apesar de ser convidado no programa, tinha o dever de pagar aquele espaço que lhe era concedido todos os domingos, às 8 horas da manhã. Deixou de trabalhar na igreja CERA como pastor em 2011. O pastor Jeremias se concentrava simplesmente na rádio aos domingos. Também vale lembrar que gravava pregações e ia oferecer em CDs nas estações de combustível todo final de semana, junto com a sua esposa Maria da Conceição Manuel Molares de Abreu. No meio do ano de 2011, oficialmente o pastor Jeremias Vova começava a reunir com algumas pessoas em sua casa. É aí que surge a Igreja Emmanuel, fruto de uma orientação de Deus. Em 2012, o pastor deixou de pregar no programa Domingo Dominical e comprou seu próprio espaço, que passava nas terças-feiras às 20 horas. Tão depressa o programa era mais ouvida na Rádio Despertar por forma de anúncio que o pastor Jeremias Vova fazia. Isso atraiu muita gente e muitos procuravam por pastor Jeremias. No mesmo ano de 2012, como a audiência era tanta, a notícia chegou até ao pastor Benny Hinn, que reagiu positivamente, ligando para o pastor Jeremias Vova diretamente para lhe dizer que o trabalho que ele está fazendo em Angola até chegou nos Estados Unidos. Pessoas nos Estados Unidos já falavam desse programa. Pregava simplesmente, mas até no mesmo ano de 2012, ele descobre o grande pregador Joseph Prince, que é conhecido como o pregador da graça. E ele acompanhava e mudou a sua forma de pregar. E o pastor Jeremias também na rádio foi conhecido como o pregador da graça. Além disso, o pastor Jeremias realizava conferências no país, juntando vários homens de Deus e também homens de Deus de fora, como Estados Unidos, Luxemburgo e por outras partes do mundo. Serviu tanto o Senhor e em 2019 Deus decidiu chamar ele para sua glória. No dia 31 de julho, numa quarta-feira à tarde, pastor Jeremias dava seu último suspiro no hospital Maria Pia, vítima de doença, deixando por detrás vários filhos espirituais espalhados pelo mundo e 3 filhos biológicos. Por isso, vamos acompanhar juntos alguns testemunhos dos seus filhos espirituais e seu filho biológico.
Eu sou a Jorneza Manuel, missionária. Pertenço à Igreja Emanuel em Basco. Eu sou a Irmã Esperança, pertenço à Igreja Emanuel do Reino de Deus no mundo. Ok, aqui é a Irmã Patrícia, pertencente à Igreja Emanuel, também esposa do pastor Mário José da Silva. O pastor Jeremias é meu pai biológico e meu pai espiritual ao mesmo tempo. E ele foi um homem muito bom. Quer dizer, se não há nenhum ser humano que não tenha defeitos, ele tinha seus defeitos, mas também tinha muitas qualidades. E acima de tudo, ele era homem de Deus muito respeitado e provado mesmo, um homem que tinha muita unção ao anunciar o Evangelho. É um lado que é uma qualidade que eu gosto de copiar nele. Ele tinha mesmo o chamado de anunciar o Evangelho. Eu conheci o pastor Jeremias por intermédio do meu filho. Ele convidou-me para ir à igreja e aí eu fui. E quando conheci o pastor, gostei imenso. O pastor Jeremias, para mim, é o meu pai até agora. Não vou dizer que foi, mas é o meu pai até agora. Ele ensinou-me muito, aprendi muito com ele e meu pai sempre no coração. Eu conheci o pastor Jeremias Vova por intermédio do meu marido, o irmão Mário. Ele escutou o programa através da rádio e ele começou a frequentar primeiro que eu. Ele vinha, participava, quando chegava a casa, estou numa igreja bem acolhedora, os irmãos. Eu sempre imaginei, mas tem uma irmã que ela falava tanto, a irmã Joanie, falei, quem conhece a irmã Joanie? Depois foi assim que ele convidou-me, eu vim para a igreja, eu conheci o mesmo todo, o pastor Jeremias, os irmãos em Cristo, e cá estamos até o dia de hoje. Conheço o pastor Jeremias, né, na Igreja Emanuel como pastor por intermédio da pregação, né, evangelizaram-me e eu fui à igreja e conheci ele. Logo no primeiro dia que eu fui à igreja, ouvi ele a pregar e foi um uau. Eu pensei que fosse o próprio Deus a pregar, mas era o próprio Deus a pregar por intermédio dele como vaso. E foi mil maravilhas. Saúdo a todos com a bendita paz do Senhor. Eu estou aqui para falar um pouquinho acerca daquele homem que muito trabalhou e eu, por sinal, sou um dos frutos do seu grande trabalho de evangelização que ele desenvolveu. Falar do pastor Jeremias Matondo Vova é falar de muita coisa, é falar de um homem muito grande, é falar de um homem muito usado. E muitas são as pessoas que disseram: eu conheci o Evangelho da Graça em função deste homem que foi muito usado por Deus. E eu sou um dos frutos. Então, a igreja começou aqui em casa e via muita gente e ele exigia muito para que eu pudesse tratar bem as pessoas, receber bem, enquanto ele vai se preparando antes da pregação. E como criança, né, às vezes me aborrecia. Ele uma vez me chamou a atenção dizendo que esta casa agora é como um hospital. Essa casa é um hospital e essas pessoas estão doentes, precisam do médico. Então você, como ex-filho do médico, tem que suportar essas pessoas. E essa coisa que eu gravo muito nele, é uma pessoa que se dedicava tanto na obra de Deus. E prova disto, muita gente não sabe, né? Ele pagava a rádio com seu próprio dinheiro. A programação da rádio ele pagava com seu próprio dinheiro, não recebia ajuda de ninguém. Só depois, quando ele ficou doente, um casal que até hoje nós calamos o nome, eles não gostam que falamos dele, um casal que sustentavam a rádio, mas durante todo o tempo antes dele ficar doente, ele que pagava a rádio. E isso não é para qualquer, isso é para pessoa que tem mesmo chamado, pessoas que amam a Deus, porque a Bíblia diz, né? Quem diz que ama a Deus e aborrece o seu próximo não está a ser mentiroso. Quer dizer, quando você diz que amas a Deus, amas a obra de Deus, tens que manifestar isso nas pessoas que tu vês, neste caso. E ele gastava seu dinheiro sem esperar uma volta e para anunciar o Evangelho. É um lado que me encanta bastante. Eu às vezes fico a refletir e me faço pergunta: será que eu amo a Deus? Porque eu ainda não cheguei neste nível e eu espero chegar lá. E também os amados também espero que reflitam nisso, né? Pessoa que gasta uma boa parte do seu salário para anunciar o Evangelho e não espera nada
troca? São muitos momentos do pastor Jeremias Vovas. A maneira de como ele pregava. Eu aprendi a estudar, a ter conhecimento profundo da Bíblia por intermédio do pastor Jeremias Vova. Ele nos incentivava a meditar mesmo na palavra, a buscar, a conhecer a Deus por intermédio da palavra. E hoje eu conheço a Bíblia. Hoje eu tenho conhecimento de quem Jesus Cristo é, graças ao pastor Jeremias Vovas. E foi na igreja do pastor Jeremias Vovas, na qual eu pertenço atualmente, Emmanuel, onde eu fiquei a saber de fato que Jesus Cristo é Deus. Esse é um dos pontos que muito me tocou e que de hoje acarreto para a minha vida. Pastor Jeremias Vovas, que Deus o tenha na sua glória. Deus é bom. Deus é bom em todo momento. Deus é bom, muito bom. Esta palavra que ele gostava muito de nos dizer. O que me lembra mais do pastor Jeremias Vova é quando tínhamos ensinos bíblicos e eu faltava. Ou seja, era um momento que eu ficava assim sem responder as perguntas. E ele dizia assim: Mamãe Esperança, se prepara porque sábado, quando chegares aqui, a Mamãe Esperança vai ter que responder as perguntas. Isso me cativava muito, porque ele era uma pessoa que me controlava muito, era uma pessoa que queria que eu sabia aquilo que ele queria que eu soubesse. E foi tudo. Lembro que uma vez o pastor Jeremias Vovas me chamou e me disse: Mário, você tem um chamado muito grande. Se entregue só e você verá. Na verdade eu não entendia nada, mas ele já vinha em mim alguém que eventualmente poderia trabalhar na seara do Senhor. E uma palavra que o pastor Jeremias Matondo Vova falou e que muito marcou e só até agora no meu coração: Deus é bom. Uau! Deus é bom. É que ele repetia sempre que Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Então, esta é a palavra dele, né, que eu posso dizer que me marcou muito e que ele nos ensinou que Deus é tão maravilhoso, independentemente do que nós estivermos a passar, não importa o que nós estivermos a passar, não podemos esquecer este Deus, porque ele é tão bom. Então, ele resumia Deus nesta palavra, que ele é tão bom. Como disse no início, né, que eu sou o seu filho espiritual e biológico, sou primogênito dele. É bem verdade que eu tenho muitas palavras dele. Uma palavra dele que me dá muita graça até hoje. Ele dizia sempre: Enoque, a cabeça não foi feita só para fazer corte de cabelo, a cabeça foi feita para pensar. Quando eu faço uma coisa assim de errado, quando cometo uma coisa assim sem pensar, né, ele sempre me falava isso. E ele também me fazia lembrar quase sempre, quando eu cometia, ele me fazia lembrar que lembra-se, porque ele, segundo ele conta muitas experiências que ele teve com Deus. Ele conta as experiências como ele uma vez orava, quando era jovem orava, e as mãos, a palma da mão tocava na sua cabeça, ele ungia com o azeite. Ele disse que esse azeite apareceu mesmo, na realidade, ele depois da oração via mesmo azeite na sua cabeça. Ele, neste tempo eu ainda não havia nascido. E eu, quando cometia sempre alguma coisa, ele me dizia: lembra-se que quando Deus me ungiu, você estava dentro de mim. E isso aqui que me faz voltar sempre. E também uma coisa que me marcou, a última vez que ele pregou, a mensagem que ele pregou na última vez no UESA, aqui em Luanda, ele estava com clavícula, esse osso do ombro partida já, o câncer já estava a roer o seu corpo, já estava num estado terminal. Mas mesmo assim, como amava Deus, ele deslocou, saiu de casa, andar de muleta, com clavícula partida. Ele foi pregar. A mensagem dele, ele falava do Gideão, que perguntava para Deus, né, onde está o Deus dos nossos pais, o Deus que nossos pais adoravam, onde está esse Deus? E ele, ao finalizar a mensagem dele, ele dizia uma coisa: pouco importa o que vai acontecer comigo, mas sempre vou dizer que Deus é tão bom. Uau! Isso foi, neste dia eu lembro que foi mesmo, foi marcante. Era uma despedida que ele nos deu. O pastor tinha um espírito muito forte, né? Ele mesmo no leito de dor, ele dava conselho nas pessoas. Eu me lembro, a última vez, ele foi levado ao hospital, porque morreu numa quarta, foi levado no hospital na segunda-feira de manhã. E domingo, a minha madrinha, a Jornesa,
ela estava em casa, de Oliveira, e eu me lembro que ele lhe dava conselho no leito de dor, sim, no leito de dor. Atenção. Então, são coisas que me marcaram muito, que me marcam muito até hoje, e eu fico a imaginar como possível uma pessoa que está nesse estado, mas estar a fortalecer mais os outros. Bem verdade que às vezes chorava de dor, mas ele não deixou, ele não largava a fé. É isso que Paulo disse, né? Combater um bom combate e terminar a carreira e guardar a fé. É isso, esse exemplo que eu guardo. É isso que eu guardo do meu pai.